Eu conheci ele através do desenvolvimento de jogos tabuleiro, mas aí ele disse que trabalha com as duas coisas, né? Jogo tabuleiro e jogo digital. Numa das conversas que a gente estava tendo, eu disse que eu estava indo para a Essen agora no final de outubro. Aí ele disse, que legal, dá uma olhada lá no jogo que eu vou publicar. Eu, caralho, já está publicando o jogo. Então ele está com um jogo para ser publicado na Essen. E esse jogo que ele está para ser publicado, a gente vai jogar aqui. É um jogo que dá para jogar todo mundo ao mesmo tempo. Beleza? Então daqui a pouco a gente vai chegar nesse ponto. E aí eu queria que ele falasse um pouquinho sobre como foi que ele chegou na área de desenvolvimento de jogos, quais eram os interesses dele, o que ele está fazendo efetivamente para conseguir publicar os jogos dele. Beleza? Então, fique à vontade. E aí, galera? Eu sou o Jordi, eu faço jogos de tabuleiro no computador. É aqui o slide de apresentação. E, bom, comecei essa jornada uns 5 anos atrás, mais ou menos, quando eu realmente me interessei assim, em entrar no desenvolvimento de jogos. Eu vim para Curitiba, que era de Cascavel, aí eu comecei a fazer o curso de jogos ali na Positivo. Beleza, terminei o curso, aqui são alguns jogos que eu desenvolvi, mas não tem nada de interessante aí. Aqui tem uns jogos um pouco interessantes, mas também não é grandes coisas. Mas esse jogo aqui foi um jogo que a gente desenvolveu com um concurso da Sebrae. Ganhei o segundo lugar, foi lá para Campus Party apresentar o jogo. Esse aqui, a gente foi aceito no Steam Greenlight, só que o jogo nunca foi lançado. E o último ali embaixo é o que eu estou desenvolvendo agora, que eu também mandei pro edital da SB Games desse ano e por enquanto ele foi aceito lá. Então, só para dar o contexto, né, a gente está foi divulgada, acho que umas 2 semanas atrás, a lista dos selecionados para serem avaliados na SP Games, porque, obviamente, quando você diz assim, submetam jogos para o Festival de Jogos Eletrônicos da SP Games. Tantos gente com jogos já lançados, publicados na Steam, passa, sei lá, a galera do... só para usar um clássico aqui, o pessoal do Horizon Chase brasileiro aqui publica e mostra lá na SP Games, quanto o cara que fez o jogo da velha em Python. Na verdade, foi o jogo da cobrinha em Python. Teve um cara que pegou o tutorial de como fazer jogos em Python, fez o jogo da cobrinha e isso se submeteu para as SP Games. Porra, velho, será que eu vou precisar avaliar esse jogo como o melhor jogo desenvolvido por um estudante? Não vou fazer isso, tá ligado? Então tem um processo de triagem para saber quais são os jogos que vale a pena a gente gastar energia em analisar eles de forma mais aprofundada. E aí você ficou com esses dois, o de tabuleiro e o digital? Isso, né? Eu tenho um tabuleiro que eu vou apresentar depois aqui. O Carlos ficou lá também, né? Tá com um jogo publicado lá, tá com... Escape Rooms. Isso, ele tá com um jogo também, se alguém quiser mais informação, é um jogo, entre aspas, Escape Room, só que numa casa de tabuleiro. Então tá fazendo mais isso. Alguém mais foi selecionado? O Vermont foi selecionado também. Então ele está com um jogo que ele fez de tabuleiro aqui para o curso de jornalismo. Então, eles desenvolveram no Laje com participação da galera de design digital, que era monitor do Quinto Tabuleiro, e chegaram lá e fizeram um jogo também. Então tá bem bacana assim, a aceitação de jogos tabuleiro, principalmente, né, para minha felicidade, com esse vez aqui do Curitiba. A gente está fazendo alguma coisa que parece estar se materializando, né, no festival. Aí eu também trabalho nessa empresa, que é um estúdio de desenvolvimento de jogos em realidade virtual e aumentada. E eu também faço jogos de tabuleiro. Aqui é um compilado dos meus protótipos. Eu achei interessante essa foto. Mas beleza, mas agora eu vou mostrar para vocês como que eu transformei o Doodle Farm, que é o meu protótipo, que surgiu ano passado, pela metade do ano, no Rolling Range, que é o jogo que vai ser lançado em Essen daqui a 2 meses. Então, eu comecei no desenvolvimento de jogos de tabuleiro, um pouco depois de ter começado no desenvolvimento de jogos digitais. Antes de fazer aquele jogo que vai ser publicado agora, eu já tinha desenvolvido alguns protótipos. E, bom, nenhum deu em nada, né? E até que um dia eu joguei esse jogo aqui. Então, esse jogo, existe um evento lá de jogos de tabuleiro. Daí tem uma galera que não consegue ir para esse evento e eles fazem um concurso. O evento é a Gen Con e eles fazem um evento chamado Gen Kent. E aí a galera desenvolve alguns jogos e é tipo um campeonatinho assim, quem ganhar, ganha a arte de algum ilustrador legal. Ah, que massa. Esse jogo aqui, o nome tá lá, Welcome to the World. E
E eu nunca tinha jogado um jogo com essa mecânica de roll and write, que era, você basicamente rolava os dados, e aí você pegava uma caneta e anotava no papelzinho ali. Então, explicando bem simples essa mecânica é isso. Alguém já jogou aqui General, ou Yacht, ou esse jogo que você joga 5 dados, e aí com aquilo ali você escolhe, vou fazer uma trinca, e aí marca no tabuleiro, é uma cartelinha, só pra aprender. Então, isso é de certa forma um roll and write. Você joga os dados, e quando aquele sorteio, você marca uma coisa. Só que aí você ainda tem uma escolha, né? Você pode rerolar o dado algumas vezes. A maioria dos roll and write mais clássicos, que a gente vai falar sobre mecânica na próxima aula, eu já estou trazendo para cá. Então, a maioria dos roll and write mais clássicos você não pode rerolar. E geralmente todo mundo da mesa marca com o mesmo dado. A gente usa uma coisa. Então, por exemplo, bingo é um roll and write. Eu sorteio alguma coisa, quero no meio da mesa, e aí quem tiver na cartela marca, né? Escreve aqui. Geralmente, que agora parece que teve um ressurgimento dessa mecânica no mundo dos jogos de tabuleiro e está explodindo bastante os jogos de roll and write, que era coisa que não acontecia no passado. Então eu joguei esse jogo, daí eu fiquei impressionado, achei muito divertido a mecânica, a simplicidade, assim, que você só rolar os dados ali, todo mundo usa os dados de uma maneira diferente. O jogo era rapidinho, assim, em questão de 20 minutos. E aí, naquela mesma noite eu surgi com esse protótipo aqui. Era um jogo baseado no Marco Polo, nas aventuras de Marco Polo, mas usando mecânica de roll and write. Aí, beleza. Passei isso pro computador, fiz uma versãozinha um pouco mais bonita. E daí comecei a testar com os amigos, assim. E esse jogo, assim, ele funcionava, só que você terminava o jogo, parecia que você tinha feito uma prova de matemática, assim. Era extremamente chato o jogo. Mas daí eu decidi esse jogo eu continuei desenvolvendo por um tempo, mas no meio do processo surgiu, eu tentei encontrar os problemas que aquele jogo tinha, que deixava ele parecido com uma prova de matemática. E era basicamente porque os jogadores tinham muitas opções, então todo turno você rolava uma quantidade de dados, daí você podia usar as combinações assim, dos dados de maneiras diferentes, e era um negócio muito complexo assim, pro tamanho do jogo. Aí eu pensei, bom, para tentar simplificar isso, se os jogadores tivessem 2, 3 opções por turno só, e é só isso. E aí foi aí que surgiu o Doodle Farm. Então nesse jogo aqui, a ideia básica é isso aqui é um dado, isso aqui é outro dado. Você vai rolar os 2 dados, daí você pode ou usar o resultado de um dado ou usar o resultado do outro. Ou você soma os 2 dados para fazer alguma coisa diferente. Beleza, então surgiu essa ideia, fiz um protótipo. Aqui. Então essa é a primeira versão do jogo. E bom, aqui tá tudo completo, tabuleirinho, mas essa partida ela durou pelo menos 1h30. Assim, eu consegui resolver um problema, só que surgiu um outro problema no processo. E como esse jogo ainda dependia muito dos valores do dado, ele em alguns momentos, se não saísse o que precisava, ninguém conseguia fazer nada, daí tinha que rolar de novo e ficava infinitamente rolando o jogo. Comecei a tentar resolver esse problema do jogo nunca acabar. Então diminui um pouco o tabuleiro, colocando essas árvorezinhas para trancar uns espaços. Eu adicionei umas mecânicas loucas aqui que não foram para frente para trancar mais espaços do tabuleiro. Mas o jogo continuou ruim. Aí beleza, então eu estava tentando encontrar qual era o problema daquele jogo. Eu pensei, bom, eu acho que se esse jogo tiver mais componentes, eu não sei, vai ser mais fácil de eu me virar com isso. Talvez não seja tão bom assim fazer um jogo com 2 componentes. Daí eu fiz uma versão do jogo que tinha um monte de coisa, mas também não deu em nada. Daí foi nesse momento que eu meio que desisti desse jogo e deixei ele de lado lá. Pensei, bom, acho que eu não consigo ser um desenvolvedor de jogos de tabuleiro. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você viu aquele primeiro aquele lá do Dino World, você já conhecia esses jogos de tabuleiro modernos? Sim, ou foi o primeiro contato? Não, eu já jogava há pelo menos uns 3 anos jogos de tabuleiro. Tá, então na tua biblioteca já tinha várias mecânicas diferentes e mesmo assim você não conseguia encontrar uma que conseguisse resolver esse problema. Isso, né? Não foi um negócio assim, do nada eu quero procurar como... Porque a gente tem muito isso, né? A gente, à medida que vai tendo mais contato com alguma coisa, vai ficando mais fácil de você descobrir isso. Então mesmo com esse conhecimento, ainda não deu para chegar, tudo bem, engaveta ele. E daí foi aí que eu aprendi um negócio que eu acho muito importante, assim, uma estratégia no desenvolvimento de jogos de tabuleiro, que é engavetar o jogo. Porque, bom, deixei ele guardado, tinha basicamente desistido, nesse tempo eu fiquei fazendo alguns protótipos ali, mas depois de 2 meses, mais ou menos,
Aí eu lembrei desse jogo assim do nada, eu pensei, bom, vou tentar consertar aquele jogo. E aí foi que surgiu essa versão aqui do jogo, que ela tava bem legal, acho que essa versão até o Arthur jogou. E, bom, ela resolvia os problemas das ações do tempo infinito aqui, porque agora tinha reprodução e os negócios que eu vou explicar depois. Essa aqui foi também a versão que eu enviei para as editoras. Mas parece que esse processo de você engavetar e deixar o jogo parado por algum tempo e nem tentar pensar naquilo por esse tempo, ele ajuda bastante no desenvolvimento. Porque, bom, você pega o jogo depois, você tem uma carga nova assim, de coisas que você aprendeu nesses 2 meses e você tenta aplicar essa carga de alguma maneira nesse seu jogo. Eu acho que tem algumas ideias que elas precisam de um distanciamento para você conseguir maturar elas, né? Você precisa não olhar para aquilo durante um tempinho para você conseguir, às vezes, ter um olhar, você perceber, mas quando você está trabalhando no dia a dia, você junta muitas dessas coisas e parece a mesma coisa. Quando você olha depois de ter parado, você consegue perceber os sistemas e como eles se encaixam, né? E também, às vezes, quando você fica mexendo muito tempo em uma coisa que não vai para frente, parece que você só vai se bloqueando cada vez mais, né? Você largar isso por um tempo, você acaba resolvendo esse problema. Beleza, então essa versão aqui foi a versão que eu enviei para as editoras. E daí uma editora brasileira, Mandala, acabou se interessando por isso. Como assim enviei para editoras? Qual era o contato que você tinha com editoras ou como é que você mandou esse jogo? Oi, tudo bem? Desenvolvi esse jogo, interessa a vocês? É basicamente isso? Foi basicamente isso. Assim, eu tentei vender meu peixe, né? Falei, tem um jogo bem legal aqui e estou mandando. Tipo, já não é mais a estratégia que eu uso hoje em dia para enviar os jogos para as editoras. Mas funcionou, né? Naquela época, só enviei o manual de regras que eu escrevi. Aí falei, se se interessar, pode me pedir que eu envie uma versão para você imprimir e jogar aí. E uma editora se interessou. Aí, isso foi meio que no começo desse ano, lá por fevereiro. E daí de fevereiro até semana passada, basicamente, a gente estava trabalhando junto com o artista e com o designer para desenvolver os elementos do jogo aqui. Essa aqui é a versão final do tabuleirinho. Então dá para ver uma diferencinha. Aqui foi a que eu fiz, aqui é a versão final. E beleza. O teu perfil já tem alguma coisa de design gráfico? Quando você fez jogos, era uma coisa que lhe interessava fazer arte? Porque mesmo não estando com cara de, talvez, o produto final, a gente vê que tem uma estrutura de arte, a gente vê que tem uma estrutura de representação que é própria do tabuleiro, né? Mesmo os tabuleiros antigos. Então isso era uma coisa que você já gostava ou isso foi uma coisa que você desenvolveu para fazer isso? Não, era uma coisa que eu gostava um pouco, assim, só que eu não trabalhava muito nisso, né? Mas desde que eu comecei a desenvolver protótipos, eu já fui aprimorando um pouco as minhas técnicas de design mesmo. Nossa. E eu acho até interessante porque parece que no processo de desenvolver o design do material, não do jogo, eu acabo resolvendo alguns problemas do jogo. Então é sempre um processo que anda meio tipo, um junto com o outro, assim. Surge uma ideia, começa a desenvolver, aí beleza. Começa a passar isso para o computador, o jogo já vai se modificando enquanto eu estou desenvolvendo o design do jogo. Parte gráfica, né? Beleza. Aí eu quero passar alguns aprendizados, só que talvez ajude vocês de alguma maneira, que eu tive durante o desenvolvimento desse jogo. Eu aprendi que, bom, eu não gostava de levar o protótipo, por exemplo, eu vou testar o protótipo nesse final de semana. Eu não gostava de usar a mesma versão que eu testei na semana passada, porque, não sei, parece que não valia a pena só você levar uma coisa que você já validou ali em uma semana, você tentar de novo. Então toda vez que eu ia testar o jogo, eu desenvolvia, modificava alguma coisinha ou outra ali para ver se o feeling do jogo estava um pouco mais legal. E se não tivesse também, era só voltar para a versão anterior. Bom, não perder muito tempo com arte, que toda vez que eu ia desenvolver um protótipo, uma versão nova do jogo, eu acabava perdendo muito tempo desenvolvendo umas coisas fúteis ali, tipo, como que eu posso deixar a galinha um pouquinho mais bonita aqui, como que eu posso deixar o porco parecido com uma letra P. Então eram coisas que eu acabava perdendo muito tempo e no fim, assim, eu acho que não valeram muito a pena. Bom, aquilo que eu falei, que vale a pena você engavetar a sua ideia, o seu protótipo, se for preciso. Não é muito bom você ficar forçando, tentando resolver os problemas, se aquilo não está indo para frente. E daí uma coisa que o problema enorme foi para registrar os playtests,
porque, bom, como esse jogo você jogava numa folhinha aqui, então todo mundo jogava, desenhava na folhinha, aí terminava o playtest e eu falava, pode ficar com a folhinha pra você e leva como lembrança. E aí no futuro, quando eu comecei, tipo, eu quero tentar balancear alguma coisa. Seria muito mais fácil eu balancear aquilo se eu já tivesse tudo registrado que tinha acontecido, as jogadas anteriores e tudo mais. Só que como eu tinha dado como lembrança para todo mundo, eu basicamente tive que fazer tudo de novo. Né? Então é importante você registrar os playtests. Normalmente é o tipo de coisa que você só descobre depois que você já quebrou a cara algumas vezes. É muito fácil quando você vai para publicar o jogo ou para ter uma entrevista com a publicadora, o cara perguntar, tá, beleza, e quantas rodadas de playtest teve esse jogo? Aí o cara, não sei. Fudeu, tá ligado? Já é um voto de desconfiança do publicador. Mas se você tiver uma tabelinha lá dizendo, não, foram 47 vezes, as 10 primeiras vezes foram com antes público assim, as outras 10, dá mais seriedade, né, para o que você está fazendo. A galera consegue perceber que você está tratando aquilo como profissão mesmo. Daí aqui tem a versão final do jogo, junto com a caixinha ali, a arte do Eberson Santiago. E dá pra ver como que esse jogo evoluiu de uma folhinha de papel, basicamente, para o meu protótipo, os dadinhos ali, para o produto final. Alguém aqui conhece o jogo COOP? C-O-O-P? É isso? Não? C-O-U-P. C-O-U-P, né? COOP. Alguém conhece esse jogo? Então vale a pena dar uma olhada, porque aí você vai perceber claramente a inspiração não, mas o estilo do cara da ilustração. E foi uma indicação, tanto da editora quanto dele, para fazer assim, ia ficar massa se tivesse a arte daquele cara. Foram entrar em contato com o cara, ele topou fazer o projeto, né, do jogo. A editora já tinha contato, já tinha trabalhado com esse mesmo artista. O COOP também é da mesma editora. Não é da mesma editora, mas... Conhece a galera. Isso, só conhece a galera. Beleza. Aí, então... No projeto, tu pode falar de valores, mas para saber, por exemplo, você tem me dito que o dado é caro, criar o dado. Então, quanto por cento é o valor do dado? Esse tipo de coisa você pode falar? Ou é melhor isso, na verdade, eu nem sei. Beleza. Assim, eu sei só que é um negócio muito mais caro, porque durante o desenvolvimento a gente começou a pensar, que material que vai ser o dado? Será que o material vai ser em alto relevo ou não? E essas coisas aí que daí eles mesmos... O cara da editora já sabia, né? Que o custo do dado ia ser a coisa mais alta de tudo ali. Porque uma coisa bem bacana do projeto é porque, como é somente uma folhinha impressa, essa parte é relativamente fácil de fazer, tá ligado? Se fosse fazer um tabuleiro grosso, não sei o que, já daria bem mais trabalho. E aí, em compensação, né, o criar o dado, como é um dado personalizado, dá um trabalho também para esse projeto. Isso. Você disse que para publicar o jogo no começo, você ia atrás da editora e mandava o protótipo e as coisas assim, só que hoje você não faz mais isso. Você descobriu que aquele jeito era meio ruim ou... Não, na verdade, o que eu faço é basicamente a mesma coisa, só mudei meio que o tom que eu contato a editora. Mas eu fazia um negócio muito formal, assim, parecia até... Não sei, vendo hoje como eu fazia anteriormente, parece que eu era um cara muito chato. Então, aí agora eu... É um negócio mais informal, assim, só. Mas eu continuo mandando tipo, um manual de regras, se eles pedirem, eu mando a versão para eles imprimirem e jogarem. Ou às vezes eles podem pedir o próprio protótipo para eu enviar para eles. Mas o processo, assim, eu acho que vai ser, para qualquer editora que for mandar, vai ser basicamente o mesmo. No final das contas, você percebe, eu acho que quanto mais você tem esse contato, que a galera da impressora são seres humanos também, tá ligado? Que estão tão interessados em produzir um jogo bom quanto você, tá ligado? Então você começa a perceber que as pessoas não estão no patamar. Quer dizer, é diferente do patamar, porque obviamente ela produziu já 50 jogos e você não produziu nenhum, mas são seres humanos também, dá pra conversar normalmente com eles. Mas então, aí quando eu consegui fechar esse jogo com essa editora, eu comecei a pensar, putz, o que eu faço agora, né? Então eu comecei a desenvolver alguns outros protótipos. O Tic Tac City, que é um jogo que uma galera deve ter ouvido aqui, que eu vou também falar um pouco mais do porquê eu coloquei ele aqui. É um desses jogos que eu desenvolvi nessa época. Mas nesse momento eu sempre ficava pensando, tipo, tentando encontrar qual que era a mecânica, tipo, a ideia perfeita, assim, basicamente. Que a ideia perfeita é basicamente um jogo que você não tenha que desenvolver muito, né? Você está sempre procurando um caminho mais curto para você encontrar alguma coisa. Mas enfim, eu comecei a desenvolver alguns protótipos. Nessa época eu também perdi bastante tempo fazendo arte do jogo. Então, por exemplo, desses dois jogos aqui desse campo,
eu já joguei fora, basicamente, então eu perdi todo esse tempo. Esse jogo aqui é um jogo que continua. Mas nessa época também surgiu esse jogo aqui que se chamava Doodle Squire, que era usando essa mecânica de roll and write também. E eu estava tentando fazer uma continuação assim do Doll Farm para apresentar para a mesma editora e falar que tal a gente fazer uma trilogia ou alguma coisa assim. Mas enfim, esse jogo ele tinha uma mecânicazinha que você continuava com poucas opções, então todo turno, agora ao invés de dados você usava cartas, mas todo turno virava uma carta e você podia escolher basicamente um dos 2 itens para desenhar na sua folhinha aqui. Você era um escudeiro tentando organizar o inventário do seu herói, basicamente. E era basicamente isso esse jogo. E essa aqui é tipo, uma grande incógnita, porque bom, o jogo funcionava. Essas aqui são 3 versões diferentes do jogo até. Só que eu não encontrava uma maneira legal de pontuar, o jogo nunca ficava divertido. E, eventualmente, esse jogo se transformou no Doodle Realms, que era basicamente a mesma coisa. Tipo, a base do jogo era a mesma, você estava desenhando essas pecinhas de Tetris ali na folhinha. Só que era um jogo totalmente diferente, assim, com uma visão diferente do que era aquele jogo antes. E esse processo foi um processo bem, assim, foi natural, porque em algum momento, que tal se eu tentar transformar esse produto em 2 produtos diferentes? Então eu peguei aquele negócio e tentei transformar num jogo totalmente diferente usando as mesmas mecânicas básicas. Assim. Às vezes a mecânica grita pra você, né? Por exemplo, quando você estava ali colocando, sei lá, um arco do lado de uma bota, talvez não faça muito sentido. Mas na hora que você coloca tipo, uma floresta do lado de um lago, já começa você a imaginar algumas conexões disso, né, que fazem. Então a mecânica meio que pede, empurra você numa direção. O fato de eu colocar 3 arcos do lado do outro, talvez não faça muito sentido, mas na hora que eu coloco 3 florestas e vira uma floresta grandona, já começa a ter um sentido inerente da mecânica que grita, né, para a tua temática. Isso. E aí esse protótipo aqui eu acabei levando ele para o Rio de Janeiro, para um evento que rola lá de protótipos. E ele foi muito bem aceito lá, tanto que daí no final de semana, na semana seguinte ao evento, eu acabei conseguindo fechar esse jogo com uma editora também. Massa. E beleza, daí alguns Diferente da outra. Você fez a primeira na Mandala e a segunda? foi a Mandala, só que a Mandala conseguiu um contrato com uma outra editora diferente da primeira. E alguns aprendizados durante esse tempo é que vale a pena você perder tempo divulgando mesmo o seu protótipo, porque, bom, aquelas caixinhas que eu mostrei pra vocês antes ali, por mais que esses jogos não tenham dado em nada, no futuro, assim, às vezes enquanto eu tava mandando, pelo menos em 2 momentos diferentes, alguma editora viu essas caixinhas e falou, você tá desenvolvendo um jogo da pizza? Eu pensei, que jogo da pizza? Aí que eu fui lembrar, tipo, fiz aquela caixinha lá. E, assim, o jogo nunca foi pra frente, mas valeu a pena porque eu tive esse contato agora, um contato novo com uma outra editora. Beleza. Aqui, daí não tenha medo de engavetar cedo, então algum daqueles projetos, aqueles 2 que eu falei ali, que eu engavetei bem cedo, foi por questão de 2 semanas, assim, eu já não estava mais tentando desenvolver aquele jogo. E se eu acho que se eu tivesse tentado desenvolver aquilo, eu nunca teria ido pra frente de qualquer jeito. Vender o peixe, que deve ser uma coisa que é bastante falada aqui no curso, pelo menos no curso que eu fiz era o que mais falava. Então, por mais que enquanto eu estava testando aquele protótipo no Rio de Janeiro, eu ainda estava vendo alguns problemas ali. Então, geralmente, tipo, dentro da minha cabeça eu estava pensando, putz, que jogo ruim, né? Como que tem alguém gostando? Só que por fora eu tava, esse jogo é incrível, né? Tava, tipo, fazendo o jogo ser uma coisa que ele não era. Mas eu acho que isso valeu a pena. E também networking, porque, bom, eu fui lá pro Rio de Janeiro só para apresentar o protótipo, foi um custo que eu tive que fazer, um custo, assim, que talvez eu não precisasse ter feito para desenvolver esse jogo. Mas valeu muito a pena porque eu conheci bastante gente tipo, da cena de desenvolvimento de jogos aqui do Brasil. Aí aqui tem só um sketch do que o artista está fazendo da capa desse jogo, que agora virou um outro nome, ele vai ser também baseado em uma outra franquia de jogos, mas isso eu não posso revelar ainda. E beleza. O que é agora? Tá. Então eu quero falar um pouco sobre essa ideia versus o jogo, eu não consegui encontrar umas palavras melhores, mas o Tic Tac Siege foi um jogo que eu desenvolvi assim, ele surgiu com uma ideia que era já basicamente perfeita a ideia, não precisava mais... Desde a primeira versão desse jogo eu
eu não mudei muita coisa no jogo, só tentei balancear ele até agora, desde questão de 6 meses, assim, mudou de regras, não sei, mudou 2 ou 3 regras, mas o resto foi só balanceamento. Porque esse jogo ele surgiu como, não sei, parece que é uma ideia muito boa. Só que esse também, parece que por muito tempo eu fiquei trancado, assim, tentando encontrar ideias muito boas para desenvolver jogos. Então, talvez esse não seja o único caminho para você desenvolver um jogo. Deixa eu fazer um comentário. O Tic Tac Sieve, na verdade eu tive a chance de jogar o protótipo dele, e aí, mas tinha desaparecido da minha cabeça, e quando eu estava lendo a lista dos selecionados para o Festival da SP Games, na verdade procurando, primeiro eu vi o do Foca, que foi aceito, depois eu vi o da Escape the House, e aí passando... Oi? Tartaruga depois. Tartarugas, né? E aí passando o olho assim, eu vi tic-tac, aí eu disse, não, já escolheram um jogo. Peraí, eu tô ligado que jogo é esse. Tá ligado? Aí depois eu vou falar contigo. Porque na hora que eu bati o olho em tic-tac alguma coisa, eu pensei que era exatamente um jogo em Python feito de não sei o quê. Puta merda, mandaram um jogo da velha pra... Peraí, não, eu conheço esse jogo. Aí fui ver se era o mesmo jogo, né? Depois eu falei contigo, tá ligado? Então, às vezes o nome, tá ligado? Só a escolha do nome, tá ligado? É dramática. Você pode apelar para um público que já conhece, ou pode, no meu caso, né, na minha torre de mármore ali, eu como especialista, já estava achando ruim o jogo sem conhecer por causa do nome. Mas depois eu fiz, caralho, não, peraí, esse jogo é bom, velho. E esse jogo, o nome basicamente já explica o jogo inteiro, né? Você lê aquilo ali, beleza, tic-tac-toe, é o jogo da velha com civilização, que é o civil do jogo. Mas esse não é o único caminho para você desenvolver um jogo, não é você tentar encontrar essa ideia perfeita. Porque, por exemplo, esse jogo aqui surgiu basicamente, eu não tinha nenhuma ideia, eu só queria desenvolver um jogo. Eu fiquei rabiscando no papel até que eventualmente surgiu alguma coisa ali e aos poucos eu fui lapidando essa ideia e esse jogo se transformou num produto. E o processo foi bem diferente daquele ali, né? Deixa eu mostrar aqui. Aqui então é um outro exemplo daquilo ali. Então aqui estão algumas versões do Low Farm. Então cada versão tinha várias mecânicas diferentes aqui, um monte de coisa. Essas aqui são as 3 versões que o Tic Tac Sieve teve. Então basicamente a única coisa que mudou é a arte, porque o jogo ele continua a mesma coisa. Daí alguns aprendizados finais, que talvez não seja relacionado ao que eu falei até agora, mas protótipos são chatos. Eu vi alguma entrevista do Eric Lang, que ele falou um negócio que o Eric Lang é um autor de jogos famosaço, já desenvolveu Blood Rage, que talvez alguém conheça aqui, que é um jogo super famoso dele. Mas uma coisa que ele falou é que ele sabe que o jogo dele tá pronto quando o jogo tá legal. Então até o momento daquele jogo se transformar divertido, ele é um jogo muito chato que ele não quer jogar. Então, enquanto você estiver desenvolvendo um protótipo, ele vai ser uma tarefa muito chata você desenvolver ele, porque quando for legal, ele já está pronto. Outra coisa é usar o Tabletopia, que é uma ferramenta para... Você pode importar jogos lá para essa ferramenta, então você pode criar o seu jogo e jogar online com outras pessoas. Lembrando que ele não implementa quase nada em termos de mecânica, porque ele faz somente... Por exemplo, você cria uma carta, você faz o desenho de uma carta e diz, isso aqui é uma carta. Beleza? E pronto, vai ficar uma carta lá na mesa e você pode usar aquela carta para fazer qualquer coisa. Se você quiser, você pode dizer, essas 3 coisas aqui são cartas, embaralhe elas. Aí ele vai embaralhar. Mas é isso? Isso eu confirmo. Então ele sabe que aquele é carta, ele vai fazer uma aleatória, mas você tem que pegar a carta, botar na mesa e você tem que dizer, essa carta aqui eu perco 2 de life. Aí você tem que pegar o seu dadinho lá e virar 2 de life. Ele não faz nada automático a não ser, por exemplo, embaralhar, não sei o quê. Mas você é como se fosse coisas virtuais que você faz no Ele só simula as interações que você teria com o jogo, não deixa nada automático ali no meio. Assim, não é a mesma coisa que você testar um protótipo, mexer com um protótipo físico, porque não tem aquele feeling de você mexer nas pecinhas ali e tudo mais, mas é bastante econômico, né? Porque, bom, cada versão ali você ir, imprimir, recortar, gastar seu tempo produzindo, enquanto ali você só tem que atualizar a arte, basicamente. E você pode testar com um amigo seu que está na Etiópia. Isso, né? Outra coisa que vale muito a pena é você jogar jogos novos. Então, se você quer começar a desenvolver jogos de tabuleiro, a primeira coisa que você vai fazer é jogar o maior número possível que você consiga de jogos de tabuleiro, para você conseguir esse banco de mecânicas e coisas que você já jogou.
O mais importante de tudo é você se divertir, que é meio clichê, né? Mas se você não estiver se divertindo durante esse desenvolvimento, não tem nenhum motivo para você estar fazendo isso. Porque, sei lá. Jogos, de uma forma geral, ele não é um negócio que você vai fazer porque você quer ganhar dinheiro, ele não é um negócio que você vai querer fazer porque você quer ser famoso, tá ligado? É muito difícil chegar nesses status, então pelo menos você divirta no caminho, né? Pelo menos faça o que você está gostando. E aí, bom, antes de a gente jogar o jogo aqui, eu quero pedir se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. Lembrando que a mesma dica que ele falou sobre a facilidade que é para você conversar com a galera das editoras, assim, em tons de humano, também pergunta aí, tá ligado? Bota, pergunta lá. Você pode explicar, tipo, como é o processo criativo que você tem? Tipo, tem uma ideia de eu quero fazer um jogo, sei lá, de rato. Você vai lá e faz isso. Sim, Ou você tem um processo criativo. Começa com isso, daí, que tema que eu quero fazer? Não, agora parece que eu vou, enquanto eu estou desenvolvendo um jogo, tem alguma coisinha que eu acho interessante. Estou fazendo um jogo sobre, não sei, sobre fazenda. Em algum momento você tem que alimentar o bicho ali. Essa mecânica de alimentar talvez seja um negócio legal. Então, eu tento desenvolver um jogo só utilizando aquela outra mecânica de alimentar. Então, geralmente eu estou tipo ramificando, assim. Então, geralmente um jogo tem uma relação hereditária assim, com algum outro jogo meu. Mas, várias vezes também é alguma ideia que surge do nada, assim, e daí o processo eu tento desenhar no papel como que aquele jogo se pareceria. Se for tabuleiro ali, eu desenho tabuleiro. Aí, enquanto eu estou fazendo isso, eu já vou desenvolvendo algumas mecânicas ali, tentando ajeitar as coisas. E uma vez que eu tenho uma versão de papel, eu tento passar para o computador o mais rápido possível, porque, eu tenho um pouco de vergonha de apresentar um negócio muito feio, né? Então, eu sempre eu passo para o computador e daí, enquanto isso, também já vou desenvolvendo mais um pouco o jogo. Beleza, O computador que você diz cria uma arte que não é somente raciocínio do papel, né? Isso, né? Não é nada funcional do computador, não. É somente de fato fazer a arte bonitinha. Só fazer a arte bonitinha. Nem bonitinha, né? É só deixar tudo organizado. E gera um protótipo, aí testa esse protótipo e começa a corrigir, tipo, iterar só e corrigindo o negócio, modificando, testando de novo. Mas o processo é geralmente sempre esse. Aí, diz aí. Eu tenho uma pergunta sobre a parte mais de produção. Você faz pela editora ou por conta? Como é que você parte de fazer fazer os jogos, o caminho que você segue? Tem algum gráfico que você conhece, dica, faz no Brasil, faz fora? Produção Não, mesmo, isso aí, tá? na verdade é a editora que lida exclusivamente só com isso, né? Então, só para dar o toque, então você chegou lá com a ideia do seu projeto, a editora ela provavelmente diz, era bom que tivesse uma modificação nessa regra, ou tivesse alguma coisa diferente, faz alguma sugestão, mas aí como você vai fechar o contrato, é mais ou menos assim, beleza. O contrato padrão, geralmente, para design é, sei lá, de 3 a 6% do fator de lucro deles. Do que tiver de lucro, eu ganho 6% disso. É uma negociação desse tipo que você faz, tipo assim, você delega a responsabilidade para a editora decidir qual vai ser a qualidade do dado, você obviamente conversa com ela, mas você também delega para ela fazer as coisas, você vai ganhar uma porcentagem do... Eu queria saber os números que você tira, quanto é por porcentagem, quanto que você tira de editora. Então, o Rolling Range, o nosso contrato, tipo, padrão é basicamente você vai receber uma porcentagem em cima. No caso, com essa editora e com esse jogo, vou receber 8%. Em cima de cada venda do jogo. Isso dos lucros ou da venda? De cada venda? Cada unidade vendida, 8% que você. Sim, porque, bom, basicamente o lucro de um board game tipo, é uns 20% do valor. E aí desses 20%, metade vai para a editora, metade vai para o designer. Não, 8% vai para a editora, 8% para o designer, e daí os últimos 4% é lojista e então você distribuidora. do valor bruto de venda do jogo. Mas esse contato foi, então você geralmente vai fazer por exemplo, eu fechei com uma editora brasileira e eles conseguiram fechar essa publicação internacional. Então, no contrato mesmo, se eles conseguirem fechar com outras editoras de fora, eles vão receber tipo, parte dos royalties que eu receberia nesse jogo. Então eu estou delegando basicamente esse trabalho para eles e eles conseguem
essas publicações. E nesse jogo foi a mesma coisa, nos 2 jogos que eu publiquei foi a mesma coisa. Então, se o jogo for vendido no Brasil, eu vou receber um pouco mais de royalties, só que nos outros países que eles conseguiram fechar com outras editoras, eu recebo metade, eles recebem metade dos É porque eles têm um trabalho bem maior de gerenciamento de, sei lá, qual é a lei do México? A lei do México permite eu vender galinhas? E eles têm os contatos, né, também. Né? Isso é extremamente importante. Porque, bom, algum exemplo aqui, por exemplo, aqui, esse jogo que eu fechei com a Mandala, em questão de 2 semanas eles fecharam com uma editora da Europa, enquanto o Tic Tac Civic que eu mandei para uma editora da Europa, tá com, tipo, o protótipo está com eles já faz quase 6 meses e eles ainda não me deram uma resposta. Então, eles conseguem acelerar bastante esse processo de você contatar uma editora de fora, uma editora maior. Mais alguma coisa? Eu só vou pedir para galera, para vocês dividirem as folhinhas, deixa eu dar estão 2 cartelinhas por folha dessa, então vou pedindo aí para a galera dividir no meio e dar uma para o seu coleguinha. Eu achei que fosse aquelas balinhas. Sim, cada um pega uma. E aí vamos ver aqui as que vão sobrar, que a gente vai devolver para vocês. Corta isso aqui no meio pra mim. Jogos comerciais quantos você já fez? Primeiro? Ou não? Você fez vários jogos, mas Aqui o dá uma primeiro comercial? O Tic Tac Civic ainda não consegui Mas o que você lançou agora foi o... esse aqui vai ser o primeiro. É o primeiro que você lançou com a publicadora. Tá. Eu vou fazer o meu self-publish. Então trabalho. Sim, então trabalho lá. Nessa versão aqui ficou muito clarinho, tá ligado? Mas vocês vão perceber que tem os números dentro de cada hexágono e não conseguir ler, podem tentar pegar algum colega ali e tentar reforçar para ficar um pouquinho mais claro, mas basicamente tentar ser, não vai ser muito visível, porque você vai desenhar por cima disso, tá? Então tem um papel e lápis à mão, quer dizer, lápis à mão ali. Beleza? Todo mundo já está com suas folhinhas? Vou explicar mais ou menos as regras do jogo aqui. Galera, atenção lá para as regras. Então, como eu falei, esse jogo, toda a rodada... Bom, a história do jogo é que você acordou de manhã e sua fazenda estava vazia. Então, todos os seus animais tinham fugido por causa de uma tempestade que tinha acontecido à noite. E aí agora está todo mundo aqui no meio da floresta, com uma lanterninha ali procurando seus bichos. Então toda rodada a gente vai estar rolando esses 2 dados aqui, que é o dado azul e o amarelo. E aí você vai ter 3 opções basicamente. Você vai poder pegar o bicho que está no dado azul e colocar no espaço que está com o número do dado amarelo. Então cada espacinho você pode ver que está numerado. Ou você pode pegar o bicho do dado amarelo e colocar em um número do dado azul. Ou você vai coletar os recursos que estão aqui no canto. Então, na primeira linha, eu poderia colocar um porco em qualquer lugar que tivesse o número 6, ou a vaca em qualquer lugar que tivesse o número 3, ou eu poderia pegar um prego e 4 madeiras. Isso. Você pega essas 2 coisas ao mesmo tempo. Obviamente, no segundo exemplo ali, eu vou pegar galinha e vou colocar ou no 2 ou no 3, e eu vou pegar, ou a outra opção é pegar uma madeira. E daí por que você está fazendo isso? Uma vez que você completa, então você pode ver que tem uns delimitadores aqui que são nessa linha mais grossa aqui, só que é um cercado. Então, por exemplo, aqui é um cercado, aqui tem um cercado grande. Toda vez que você completar um cercado, encher ele de bicho, esse cercado vai pontuar, você vai ganhar pontos por causa disso aqui. Essa pontuação vai ser a seguinte: se tiver bichos mistos ali, então, por exemplo, eu tenho uma galinha e um porco aqui, você vai ganhar basicamente 1 ponto para cada espaço daquele cercado que você fechou. Se você fechar o cercado só com bichos do mesmo tipo, então eu fechei esse cercado só com galinhas aqui, daí você vai ganhar uma pontuação seguindo essa tabela. Então cercado com 2 galinhas, valeria 2 pontos. Cercado com 2 porcos, 4 pontos. 2 vacas, 6 pontos. Então você está sempre tentando fechar cercados de tipos de bichos iguais, então você nunca está tentando misturar.
E beleza. Outra coisa que pode acontecer no jogo é a reprodução. Então toda vez que sair, tem alguns dados que tem uns coraçõezinhos aqui, quando os dois tiver um coraçãozinho nos dois dados, todos os bichos da sua fazenda vão se reproduzir. Então a reprodução é a seguinte: cada cercado, que é esse espaço grande aqui, que tiver pelo menos dois bichos do mesmo tipo, eles vão gerar um terceiro bicho daquele mesmo tipo. Então vamos fazer um exemplo aqui. Eu tenho um porco. Então 3 porcos aqui nesse cercado e aconteceu uma reprodução. Aí eu posso colocar um outro porco grátis nesse cercado, e só pode ser nesse cercado, e eu coloco ele ali. Essa é a reprodução. Então para todo cercado que você tiver pelo menos 2 bichos, você vai gerar um terceiro. Se você tiver 2 pares de porcos aqui, ele só vai gerar um porco extra. Se o cercado estiver já completo, os animais não se reproduzem aí dentro. E aí, como você vai alocar os recursos aqui? Então, tem 2 tipos de recursos, são os pregos e as madeiras, e tem umas construções aqui do lado. Quando você vai pegar os recursos, você pode distribuir eles do jeito que vocês quiserem. Então, por exemplo, aqui tem 3 madeiras e um prego, eu posso colocar 2 madeiras aqui, uma outra aqui e um prego aqui. Não precisa ser na mesma construção. Mas, uma vez que você completa todos os recursos aqui dessa construção, você primeiro vai desenhar essa construção em qualquer lugar aqui, só para ocupar um espaço, e aí você vai ganhar algum bônus aqui se essa construção tiver um bônus. E as construções tem 3 tipos diferentes. Esses primeiros aqui são os celeiros. Uma vez que você completou, você vai marcar dessas 2 melhorias que tem ali embaixo. Então eu completei esse primeiro, eu posso marcar o primeiro ou o segundo. E aí elas funcionam assim: toda vez que sair números repetidos aqui nos dados, então por exemplo, sair um 3, eu vou ganhar esse bônus que está aqui do lado. Então, nessa primeira aqui, saiu 2 números iguais, você ganha 2 madeiras, você já coloca em qualquer lugar. Aqui você ganha uma galinha. A segunda construção é parecida com a primeira. Toda vez que conseguir 2 números iguais, você ganha um prego. E aqui embaixo, toda vez que conseguir 2 números iguais, você nesse turno em específico, você pode colocar um bicho qualquer em um espaço qualquer. Então você ignora o resultado dos dados e pode colocar um bicho qualquer em qualquer número ali. A gente escolhe os bônus? Isso, né? Você, na hora que completa aquela construção, você já marca qual vai ser. Especialização. E, ok, essas construções aqui, você completou, daí você vai ganhar esses dois itens que você pode gastar no futuro. A primeira aqui, você pode gastar para você trocar o número de um dado. Então, saiu esse resultado aqui, só que eu quero colocar uma vaca no espaço número 6. Então eu posso gastar um xizinho desse aqui e daí colocar a vaca no número 6. Tem 2 usos. A construção, se eu tiver 3 animais nela e colocar a construção, ela fecha o cercado? Ela fecha o cercado, né? E ela é ignorada aqui. Então, por exemplo, eu tenho 3 galinhas e uma construção, vai contar como se fosse um cercado só com galinhas. Não é um cercado misto. Então essa aqui você pode trocar o número do dado, essa construção de baixo aqui você troca o bicho de um dado. E, além disso, no cercado, essa construção aqui vale pontos. No cercado que você construiu ela, você vai ganhar 1 ponto por cada espaço que tiver ali naquele cercadinho. Mas depois eu passo de novo pela pontuação aqui para... Só no final do jogo, né? Nesse caso. Ok, daí a última construção, que é a estufa. Você tem 3 delas e no final do jogo ela só vale ponto. Então se você construiu acho que aqui deve estar difícil para vocês enxergarem, mas se você conseguiu uma estufa, você vai ganhar 5 pontos. Se você construiu 2 estufas, você ganha 12 pontos. Se construiu 3 estufas, você ganha 20 pontos. E daí a gente vai estar aplicando só uma regra no jogo solo aqui, então a gente vai jogar 24 rodadas disso. E se acontecer uma reprodução, ela conta como 2 rodadas. Que no jogo normal seria quando alguém completa todos os espacinhos aqui, o jogo acaba. Independente do que o resto da galera fez. Mas aqui eu acho que tem muita gente que deve acabar muito rápido. Quais são as pontuações? 5, 12 e 20. Beleza. Então, tem alguma dúvida aí, galera? Que eu posso ir até a mesa, qualquer coisa? Sim. Se eu usar uma construção que eu tenho para trocar o número, e vamos supor que eu tirei um 3 e um 6, eu troco o 3 para 6, eu ganho o bônus de tirar número igual? ou eu Ganho. Ok. E o bônus, você troca para qualquer número ou somente para o número do outro dado? O bônus você troca para qualquer número. E essa troca é só para você, né? Então,
Se você trocou um número por um 3 por um 6, todo mundo tem um 3 ainda, só você tem um 6. Uma característica interessante desse jogo é que quem quiser pode roubar. Ninguém vai ficar tomando conta das coisas dos outros. Mas se você precisa roubar para jogar esse jogo, é indicado que você não jogue. Tá ligado? Esse não é um jogo que você vai, eu preciso ganhar, tá ligado? Então essa é mais ou menos o que eu disse a respeito desse aqui. Eu entendi justamente a relação das construções com cerca no meio. Com o quê? Com o Eu cercar? entendi a relação das construções com cerca, tipo, eu determino que a construção faz parte do total do cerca de... Ah, tá. Quando você termina a construção, você tem que desenhar ela aqui em algum espaço. Aí quando você, por exemplo, eu preenchi esse espaço de bichos aqui, esse espaço vai pontuar ignorando as construções. Entendi. Então, por exemplo, eu tenho 3 porcos em uma construção, vai ser como se fosse um espaço completo de 3 porcos. Mais alguma coisa? Alguma dúvida? Bom, se for surgindo alguma dúvida também do quanto está jogando, né? Só chamar. Então agora preparem seus lápis. Eu sou burro pra entender direito. Eu também. Quer que eu pegue? Tem que explicar 3 vezes. Ah, beleza. Só tem que escolher o quadro e a gente vai. Deixa eu ver se não tá gravando. Posso começar? Pode sim. Foi. Ó, vou rolar os dados aqui. São os dois resultados ali. Lembra que tem que usar as coisas de forma cruzada, hein? E tem também lá atrás, se vocês preferirem ver do lado de trás. É tipo, ou colocar a vaca no 4, ou a galinha no 6, Isso. ou pegar o recurso de um dos dois. Vou pegar É isso aí. todos os recursos. Ah, todos? A soma dele. Diz aí. No caso, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar ou